Temos agora o penúltimo vídeo na nossa série de vídeos sobre política linguística em Uganda. Agora, no vídeo 4, vamos falar sobre a equipagem linguística, né? Para iniciar, vamos entender o que é a equipagem linguística, né? A equipagem linguística é um processo de padronização, modernização e expansão funcional de uma língua, ou seja, é sobre como ela é utilizada, padronizada, né? E como ela se comporta no país. E isso envolve normas ortográficas e gramaticais, criação de terminologia técnica, adaptação a áreas como educação, mídia, administração e ciência. Trouxe ali do lado uma imagenzinha, né, foi retirada de um site de guias turísticos, né, e aí eles têm várias imagenzinhas, assim, para... Eles têm um termo meio cômico, assim, né, para tratar com o futuro turista, né, então o textozinho fala assim, né, em inglês é falado aqui, traduzindo de uma tradução bem livre, né? Então eles botam que os ugandenses, em sua grande maioria, falam de 2 a 3 línguas, né? E o inglês é a língua oficial, né? E que a Uganda é o melhor país africano que fala inglês, né? Aí no balãozinho ali do lado da menina tá assim, se eu falo inglês, sim, e também Swahili e Luganda, né? Então, como diz, eu falo 3 línguas, né? Sobre a equipagem do inglês em Uganda. E, gente, não tem nenhum mistério. É os padrões de inglês gerais, né? Então, o inglês é a língua oficial e administrativa, então ela segue todas as convenções ortográficas internacionais do inglês, né? Então, a ortografia, a gramática, a terminologia técnica administrativa, tudo segue o padrão do inglês tradicional, né? Tem a forte presença do governo, porque é a língua oficial, ela está na educação superior, nos documentos oficiais, na mídia, na tecnologia, né? A mídia a gente teve um pouco de contato anterior. Tivemos também contatos em documentos oficiais, tivemos demonstração de como a educação trata a língua materna, o inglês e o Swahili, então já tivemos, eu acho que, um panorama geral sobre como se comporta, né? E o inglês é o mesmo padrão que a gente já está acostumado a ver em outros países colonizados e que tem a língua inglesa como uma língua instituída, né? Uma das coisas que eu quis trazer aqui, que talvez aí sim a gente vai um pouco para fora desse inglês tradicional já normatizado, é o Uglish, a Dictionary of Uganda English. O que é esse Uglish, né? Uglish. Ele é um dicionário escrito por esse rapaz ali do lado, que é o Bernard Sabit, né? E o que esse livro é? Ele é um dicionário de palavras que foram adaptadas do inglês para Uganda, né? Para o inglês falado em Uganda. Por quê? Segundo os pesquisadores e o escritor e quem trata sobre esse dicionário, né, eles consideram que o English, esse inglês falado em Uganda, está em ascensão, principalmente entre os jovens, né? Eles falam que o dicionário descreve as últimas tendências, né? Ou no caso, as últimas palavras que surgiram e que passaram a ser usadas no cotidiano, né? Tem vertentes que falam que esse English, esse inglês de Uganda, né? Essas terminologias adotadas poderiam limitar a capacidade dos estudantes, porque eles teriam que aprender um inglês formal e eles estariam aprendendo um inglês modificado, né? Mas, como linguistas que somos e como os outros defensores do uso defendem, né? É que a língua está aí para romper barreiras, né? E que, sendo um país colonizado, que tem a língua do seu colonizador como oficial e institucional, né? Eles têm a liberdade de romper com essas normas coloniais e, tipo, se expressar em conceitos locais de uma forma autêntica, né? Então, ali tem palavras que ou foram modificadas, ou surgiram, ou que foram aglutinadas e que são usadas por uma população específica e fogem dessa norma padrão. Não vou trazer aqui que é um dicionário que é educacionalmente utilizado, né? Alguns professores até utilizam para ter uma proximidade os estudantes, né, para não excluir essas variantes, porque eles entendem que é importante eles terem acesso, inclusive, a isso, e entender que existe uma norma padrão e uma norma do dia a dia, né, mas quis trazer porque eu acho que é um dado interessante, porque apesar de ter um padrão que é seguido, também tem
fora do padrão, né? Aqui no Brasil a gente poderia ter o português, que a gente já tem alguns estudos e alguns levantamentos sobre como o português foi modificado por causa das línguas africanas, né, que vieram para cá. Então, né, as influências que palavras indígenas sofreram, né, ou as influências que as palavras indígenas sobrepuseram, né, algumas coisas no português e passaram a ser palavras do nosso dia a dia, é um exemplo, né? O inglês não deixa de ser apenas uma adaptação de um país que foi colonizado e teve a sua língua, né, oficial, uma língua que não é a sua. Já que parte do Swahili e Uganda, a gente consegue trazer um pouco mais de referências, né? Ou de diferenças para a gente apontar do que a gente já está acostumado com o inglês tradicional, né? E o inglês, que é só um dicionário, não acaba tendo uma estrutura muito além, né? Como a gente já sabe, o Swahili é a segunda oficial, reconhecida constitucionalmente. Ela tem alguns órgãos normativos oficiais da língua. Um deles é o BACTA, na Tanzânia, não é aqui no Uganda, que é o que a gente está tratando, e tem a comunidade da África Oriental e a EC, que a gente já falou anteriormente, que é esse grupo que visa uma interconexão maior em países africanos e usam o Swahili como uma ponte, né? Então, o Swahili tem esse objetivo da unificação cultural da África Oriental, integração regional, educação básica e cultural. Um detalhe sobre o Swahili é que antigamente, suas primeiras formas escritas eram feitas no alfabeto árabe, porque a língua ela tem mais de 40% da sua construção em palavras árabes. Só que, com o tempo, com a influência do inglês, com a influência da colonização, com a influência, né, dessa necessidade do uso do Swahili como uma língua de conexão, eles passaram a usar o alfabeto latino. Eu trouxe duas referências ali, né? Inclusive, o poema mais antigo escrito na língua Swahili se chama A História de Tambuca, ele é de 1728 e ele foi escrito em árabe. Então, uma das obras que a gente tem nessa língua mais antiga foi escrita no alfabeto árabe, né? Aí, voltando ali para as imagens, a gente tem um dicionário produzido nos Estados Unidos sobre a língua Swahili. Então, é um dicionário produzido nos Estados Unidos, mas que teve uma colaboração grande de vários falantes da língua, né? E do lado a gente tem o Swahili Phrasebook Dictionary, que ele é basicamente um dicionário, né, um guia. Vamos pensar num guia, não um dicionário. Ele é um guia para turistas. Ele tem frases básicas para falar em Swahili, para quando você for para um país ou uma região que fala essa língua e você consegue básico para se comunicar e ter uma integração ali mais garantida, né? Aí aqui eu trouxe algumas características da língua. Não vou passar por tudo porque eu acho que, né, a nossa intenção aqui não é estudar profundamente o Swahili, mas entender mais ou menos sua composição, né? Ele tem um sistema vocálico simples, são 5 vogais, A, I, O, U, né? São 36 fonemas consonantais, então não são 36 consoantes, mas são 36 fonemas consonantais, né? Alguns desses fonemas são influências do inglês, outros não, de suas línguas maternas, né? As sílabas geralmente terminam em vogal, né? Então, por exemplo, pensando nisso, as palavras estrangeiras que são adaptadas com vogais no final, por exemplo, bank é banky, né? Eles botam i no final porque não tem esse K mudo do inglês, que eu com certeza não deve ter falado correto. Outra característica do Swahili é que é uma língua aglutinante. O que é uma língua aglutinante? As funções gramaticais, elas são expressas em forma de prefixo ou sufixo às raízes. Então, a gente tem uma raiz, né? E as demais funções gramaticais são acrescidas. Então, as palavras acabam ficando maiores, né? Mais pra frente a gente mostra ali um exemplo. Então, e ele tem entre 15 a 18 classes de substantivos. Em algumas pesquisas eu encontrei 15 e outras eu encontrei 18 e notam que depende da forma em que é aglutinada essas classes. No quadro ao lado a gente tem um quadro dessas classes de substantivos, né? Que eles mostram como funcionaria o plural e o singular, o consoante e o vogal, né? Então, a gente ali tem, por exemplo, no 1 e o 2, a forma singular e plural para tratar pessoas. Então, por exemplo, a gente tem o tu para pessoa e o atu para pessoas, né? Então,
são as formas de variação de substantivo. Os prefixos marcam singular e plural, como a gente falou no exemplo anterior, o M seria singular, o WA seria o plural. Os verbos são formados por uma raiz verbal mais prefixos, então quando a gente fala ali sobre ser uma língua aglutinante, é sobre isso. Por exemplo, criança seria um toto, e criança seria o atoto. Agora, uma criança seria um toto, um hoje. E duas crianças seria o atoto, o willy. Então, a gente tem variações, né, para a mesma raiz, né, apenas feitas em prefixos ou sufixos, né, mas principalmente em prefixos nos verbos. E também, por ser uma língua aglutinante, a gente tem essa característica que o pronome sujeito fica incorporado ao verbo. Então, a gente pode ter vários marcadores, né? Na palavra ali embaixo que a gente tem como exemplo Nina soma, que significa eu estou lendo. E aí temos o ni, que é eu, o na, que é o tempo presente, e soma, que é ler. Então, eu, a indicação de tempo presente, ler, forma Nina soma, que é eu estou lendo. E aqui a gente trouxe uma síntese rápida, né? Eu queria só trazer esse contexto que o inglês é a língua oficial, ela é padronizada internacionalmente, tem a função administrativa, temos algumas variantes, né, locais da fala e da escrita, principalmente o English, né, que é um dicionário dessas variantes. O Swahili ou Swahili é a língua oficial regional planejada com órgãos reguladores, então, né, apesar de ela ser nacional e ela ter caráter constitucional, meio que é livre para os parlamentos e para as unidades administrativas resolverem como vão tratar sobre isso, como, por exemplo, se vão utilizá-las como uma língua complementar a ser tratada na escola ou não, se faz sentido ou não, né? A equipagem do Swahili envolve ainda uma padronização fonológica e ortográfica, como a gente viu, a gente tem até variações em relação às classes substantivas, então ainda precisa de um sistema, né, com criação de terminologia, um ensino de difusão cultural, porque, querendo ou não, é uma língua que está sendo utilizada como ponte, mas ela também, dependendo da região, acaba sofrendo influências. E as línguas locais, ela tem menor equipagem, né, ela tem uma forte presença identitária, a equipagem está muito mais relacionada a um processo de alfabetização, mas acaba sendo muito realmente primário, né, um acesso muito primário, não tem um desenvolvimento muito grande. E eu trouxe um videozinho rapidinho, que é um rapaz que tá passeando em Uganda, né, em alguma cidade de Uganda, e ele pede para os ugandeses falarem palavras em Luganda para que ele aprendesse o que é. Então, eu vou botar rapidinho. What's up? Can you teach me one word in Luganda? One word in Uganda? Yeah. Ogambocha. Ogombochia. What does it mean? How are you? How are you? Eh? Ogombochia. Teach me one word in Luganda. What's your brother? What does it mean? Good evening. Good evening. Eh? Suze bulungi. Can you leave me one word in Luganda? Oli mulungi. What does it mean? Are you good? Are you Nkwagala nnyo. Nkwagala nnyo? Beera n'emirembe. This what does it mean? Beera n'emirembe. Have peace. Have peace. Yan. Oliotia. What does it mean? He said good morning. Good morning. É isso. Então, uma síntese rápida sobre a equipagem. Isso ainda tem um processo ainda a ser desenvolvido, ainda precisa de uma normatização sobre como vai ser tratado no país, né, sobre como ele vai ser padronizado, sobre como vão ensinar nas escolas, né, ainda tem uma liberdade muito grande para cada região determinar como vai ser. E no próximo vídeo vamos falar sobre políticas linguísticas externas.